Você já parou para pensar o que é bem-estar? Não existe uma resposta única. Bem-estar pode estar no silêncio, no movimento, na comida, nas relações, no trabalho ou até no descanso. Aqui no Saia do Sofá, Alice Assad e Letícia Gigante, mulheres inquietas, mães, uma consultora de viagens e de sustentabilidade e outra professora de Pilates clássico, te convidam a refletir sobre esses diferentes caminhos. Cada episódio é um espaço para questionar, descobrir e experimentar novas formas de viver melhor. Afinal, bem-estar não é caber dentro de um padrão, é sobre encontrar a sua melhor maneira de sair do sofá. Olá! Até que enfim estamos de volta com as gravações do nosso podcast. Depois de final de ano, carnaval, estamos de fato começando o nosso ano aqui no Saia do Sofá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse episódio a gente tinha programado, a gente tinha feito uma promessa, né, de que a gente começaria falando sobre saúde mental, mas a gente teve um imprevisto com os nossos convidados, então a gente colocou essa programação para o próximo episódio e hoje a gente decidiu fazer um bate-bola com perguntas e respostas que são relacionadas a esse tema, né, dos pilares do bem-estar e muito para trazer a nossa reflexão sobre esses assuntos, mas também para vocês nos conhecerem um pouco melhor. Acho que a gente vai conseguir montar um negócio legal aqui. São perguntas que têm a ver com a nossa vida pessoal também, nosso trabalho e tudo que nós nos propomos de trazer aqui para vocês. Exato. Então eu vou começar. Vamos lá? Vamos lá. Se alguém olhasse para a sua rotina hoje, Lê, você diria que ela é saudável e por quê? Sim, se alguém olhasse para minha rotina hoje, quem me vê de fora diria que eu sou saudável e eu vou já começar com algo um pouco polêmico, a gente falou isso em outro episódio, porque eu sou magra. Boa. Eu acho que é algo que é um mito e eu vou falar rapidinho uma história que eu sempre fui um pouco mais magra e quando eu vim para Ribeirão, depois de passar pela faculdade e tudo mais, eu comecei a trabalhar diretamente com atividade física e eu tive a oportunidade de fazer bioimpedância, enfim, e começar a me cuidar de fato e percebi que eu era aquela verdadeira falsa magra, onde todas as minhas composições corporais estavam um desastre. Então eu acho que hoje, se alguém me visse, independente do que eu faço, que é trabalhar com Pilates, eu acho que sim, que as pessoas diriam que eu sou saudável pelo meu biotipo, talvez. E não é bem assim, né? Mas você tá saudável agora? Sim, hoje eu sou saudável, cuido muito da minha alimentação, da minha prática de atividade física, porém, ainda, o Miguel vai fazer 3 anos, eu ainda não entrei num eixo de rotina que eu gostaria com a minha atividade física, mas sim, hoje eu estou saudável. Ai, que bom. Isso que você falou me lembrou de uma amiga minha, ela tem um biotipo, ela é mais mignonzinho, assim, ela não tem o seu biotipo de magra, mas ela tem o biotipo mignonzinho e ela sempre ficou muito tranquila, assim, com isso. Ela não fazia, até nem fazia muito exercício físico. Aí um dia, eu não sei o que foi que aconteceu, que ela foi no médico, foi fazer essa avaliação e assim, ela tomou uma bronca. Eu acho que falsa magra é o que mais acontece por aí, né? Com certeza. Não, legal. Eu acho que no meu caso, se alguém olhasse pra mim hoje, diria que eu sou saudável? Sim. Eu não sou muito de mostrar, né, a minha rotina nas redes sociais e tal, eu não gosto desse negócio, eu tenho muita dificuldade. Eu na academia, eu comendo, eu não curto fazer esse negócio, embora meu povo de comunicação insista para eu fazer. Mas eu tenho hoje uma rotina bem equilibrada, assim, de fazer exercício 4, 5, 6 vezes por semana. A alimentação tá regrada de uma maneira que pra mim é confortável, porque tem isso, né? A gente fazer uma dieta que vem goela abaixo. A minha hoje, ela está confortável. Eu tô numa... Você curte fazer? Curtir é pegar pesado, né? Porque eu adoro comer, né? Então, comer, assim, é um negócio que pra mim é um ritual. Eu gosto muito de cozinhar, então ficar comendo, medindo na balança, tá? Eu acho um saco.
Mas eu faço isso durante a semana e eu já incorporei. A verdade é essa, eu já incorporei. Não é tão difícil assim. É chatinho e tal, mas, por exemplo, a nossa filha, ela também gosta de pesar. Ela não pesa as coisas dela, mas a Laura, ela gosta de botar o pratinho dela na balança e tal, porque ela vem. Então, acho que vai muito pelo exemplo, né? Com certeza. Mas, de final de semana, a gente dá uma relaxadinha, assim, a mais. A gente gosta de tomar um vinho e tal. Mas, assim, tá equilibrado. O pratinho tá equilibrado, sabe? E eu tive algo muito parecido com você. Quando eu era acompanhada por um nutricionista e eu passei numa nutróloga, maravilhosa, por sinal. E aí, a primeira coisa que ela me pediu foi um monte de exame de sangue. E aí deu vitamina E, tudo errado, vitamina B, tudo errado. Eu tava com glicemia, hemoglobina glicada, sei lá o nome desse negócio. Enfim, tinha muita glicemia na minha hemoglobina, porque eu tinha acabado, quando eu fui a ela, eu tinha acabado de voltar de uma viagem para os Estados Unidos, então você imagina a alimentação. E aí deu tudo errado, assim. Eu fiquei 6 meses pelejando pra baixar esse... Pra organizar isso, né? E pra mim é um desafio, porque eu acho que se tem alguma coisa que... Eu até já relaxei um pouco com relação a isso, que é o chocolatinho depois do almoço. Então eu tenho que me controlar muito, assim, com esse docinho, porque eu gosto bastante. Mas, de maneira geral, eu acho que tô bem. Estamos bem, né? Sim. Se você pudesse ensinar uma coisa sobre saúde para o seu filho, o que seria? Olha, eu acho que é um tripé. Eu acho que conjunto de coisas, né? Eu acho que é um tripé, assim. Na verdade, uma mesa, 4 lugares, assim. Porque esse lance da alimentação que eu falei, o meu marido, ele come muita fruta. Eu, inclusive, não tinha esse hábito de comer fruta. Eu aprendi muito isso com ele. Na gravidez, eu me forcei muito a comer determinados alimentos por causa da gestação. Então, a gente, desde pequena, assim, a gente tem até uns amigos que dão risada da alimentação da Laura, porque a Laura, ela come como um adulto, assim, ela gosta das coisas que ela gosta de comer. A gente tem uma brincadeira de tirar foto do cardápio do que ela tá comendo de café da manhã no domingo, porque aí tem ovos mexidos, cogumelo, cottage, umas coisas assim. O pessoal morre de rir. Mas ela come muito bem, então eu acho que esse lance da alimentação equilibrada, sabe? Evitar doce. Mas é exemplo, né? Evitar, né? A gente evita muito doce, evita muito comida industrializada, esse tipo de coisa. Então, na alimentação, cuidar da alimentação, dormir bem, sabe? Isso é muito de ler um livro antes e desligando assim a cabeça mesmo antes de dormir. O outro seria a prática de exercício físico. A gente começou a introduzir na rotina dela esse ano. Ela tá fazendo várias coisas, capoeira, natação, fit dance, circo, e ela tá adorando. E também eu acho que aí vai muito para essa questão do mental, sabe? Dela ser mãe de menina é um desafio nesse aspecto, de não engolir sapo, né? Essas coisas. Né? Eu tento ensiná-la, até meu marido até reclama que eu ensino demais isso. Ela argumenta muito as coisas. Então a Laura é uma criança que ela se impõe, ela argumenta, ela articula as coisas. Então eu acho isso muito importante, assim, para ela, enquanto uma criança, enquanto pessoa e enquanto mulher também. E você? Pro Miguel, o que você ensinaria para ele sobre saúde? Lá em casa, uma das coisas primordiais da nossa alimentação também. Lá em casa, a gente nem tem coisas industrializadas, a gente brinca que a gente não tem nada na geladeira, quando antigamente nossos pais compravam muitas coisas e deixava em estoque, né? Isso a gente não tem. Então, se alguém for lá em casa, tem que sair comprando, porque a gente realmente não tem. A gente funciona com comida. Então, o Miguel também come ovos de manhã, e esse é o contexto da nossa casa. E uma coisa que eu fico muito na cabeça dele, eu falava que eu ia ficar sempre, é não tomar refrigerante. Ah, eu também. Eu sou a louca dos doces do refrigerante. É inadmissível, assim. Então, não quero que isso faça parte da vida do Miguel. Outras coisas eu acabo abrindo mão, como pão de queijo, enfim, eu acho que faz parte. E atividade física, que é parte da minha vida, né, do nosso contexto, mas mesmo o Matheus, ele sempre correu, sempre praticou atividade física, então já faz parte da nossa casa mesmo, então a gente sai para caminhar de final de semana, ele anda de bike, enfim, faz futebol na escola. E algo que a gente tá
colocando dentro da nossa casa é a parte mental em questão de ter calma. O Matheus é muito calmo. Eu sou extremamente de gritar, E hoje em dia eu tenho aprendido, por ser mãe do Miguel, o Miguel é uma criança muito calma. Que hora que ele tá dando as birras dele pela idade, por N fatores, por estar com fome, por estar com sono. Nós temos toda a paciência do mundo, assim, em tentar conversar com ele ao invés de sair gritando e tudo mais. Mas confesso que isso tem sido agora, assim, esse ano, que eu principalmente tenho colocado na minha rotina. Você sabe que isso é muito louco, né? Eu tenho várias amigas que estão com bebês pequenos e eu me sinto, assim, a voz do futuro para elas, né? Venho do futuro para trazer novidades. Que é falar o quanto a gente aprende com a maternidade, muito, né? É assim, inteiro. Eu olho pra Laura e a gente tem essa função de educar, né? Que, amamentar é difícil, o sono é difícil, mas vai educar uma criança nos você dias de hoje. O que você tá fazendo certo ou errado, acho que isso é... Aí vem aquela preocupação, será que eu vou traumatizar meu filho, piriri pororó e tal, mas assim, eu acho... Tem o grupo da escola. Então eu fico assim pensando, o quanto tem vira e mexe quando acontece... Essas situações, elas são normais, né? Da gente se aborrecer, gritar, parará. Até para não ser muito permissivo, né, com as crianças, isso é muito importante. Mas o quanto a gente aprende em termos de equilíbrio, assim, né? Tipo, você olha assim pra criança fazendo birra e você fala, cara, eu tenho que ser o adulto dessa relação. E pra gente, aquela velha história que a gente falou, acho que foi no primeiro episódio, pro seu filho ficar bem, a mãe tem que estar bem. Total, né? Então, completamente. Assim, isso é muito real, eu achava muito forçado quando falavam isso. Então, assim, mães, cuidem de você. Essa é a grande verdade. Com certeza. E eu acho que essa questão, assim, da calma, ela vem com o tempo. Eu queria muito que viesse com um manual, né? Porque falam que é igual videogame, você vai avançando, a fase vai ficando mais difícil. Então, complexo, né? Complexo. E aí, assim, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, pra quando eu tava com a Laura com 3 anos, mas como isso não vai acontecer, então vambora, segue o jogo. É isso aí. Porque é realmente um desafio enorme, né? A próxima. Você, né? Bom, maternidade, né? É isso, gente. Não é fácil. Mas é um baita aprendizado. Nossa, não tem demais. jeito. É um baita aprendizado. E é bom. E aí a minha pergunta, ela é meio relacionada com isso, mas não precisa ser necessariamente isso. Mas você já fez algo saudável só para não se sentir culpada? Eu acho que a gente faz isso praticamente sempre, porque quantas vezes o nosso próprio corpo tá pedindo descanso, tá pedindo socorro de cansaço físico, mental, e a gente insiste em ir na atividade física, a gente insiste em se alimentar da forma que tá no contexto. Só que isso também entra numa briga da disciplina, né? Sim. Então, mas eu acho que mesmo com a disciplina, tudo exige um equilíbrio. Então, por exemplo, eu acabei de sair de uma gripe foi bem difícil pra gente, porque eu e o Matheus ficamos doentes, depois de uma viagem, enfim, e teve dias que meu corpo não tinha condição nenhuma de eu ir para uma atividade física. Então eu acho que isso também faz parte da gente se ouvir. Sim, é verdade. Quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei pensando o que eu poderia responder, mas eu acho que o meu lance vai muito nesse lugar da comida mesmo. Porque é o que eu falei, eu gosto muito de cozinhar, eu amo receber gente em casa. Acaba aí no que você curte. Eu vou no que eu curto, exatamente. Tô cansada. Exato, é exatamente isso. Então, assim, e é um lance mental mesmo, assim, não é um lugar de ansiedade, no caso, mas assim, depois de um dia de trabalho, que eu tô estourando com a cabeça grande, aí bate aquela vontade de... vamos pedir uma comida deliciosa, abrir uma garrafa de vinho. Aí eu penso, não vou fazer isso, já é só quarta-feira e tal, mentaliza. Aí tá bom, eu como um prato de salada. Aí eu fico assim, tá bom, estou alimentado, mas eu não estou, minha alma não está feliz. Acho que eu já fiz muito isso, mas hoje em dia eu moro nesse lugar do equilíbrio. Sim. Então é o que eu falei, por exemplo, de final de semana a gente gosta de dar uma relaxada. Mas aí o que a gente passou a fazer? Vamos fazer uma atividade física no sábado. Pra dar aquela compensada, né? Então, se for pra
comer alguma besteira durante a semana, eu não vou fazer no final de semana, porque junta tudo. Eu faço durante a semana, porque no dia seguinte eu vou malhar. Então eu tenho... Dá um equilíbrio. Então, eu encontrei este lugar de equilíbrio pra eu me manter ali na média, né, da rotina e tal, e eu não me sentir culpada, entendeu? Porque antes era um 8 ou 80. Extremo, né? Exatamente. Vamos pra quarta pergunta. Qual parte do seu bem-estar ninguém vê, mas sustenta tudo que as pessoas admiram em você? Eu acho que tem muito a ver com um momento que eu aprendi a me respeitar. Sabe aquele negócio que falam do me time? Esse é o meu momento. Então, quando é o meu momento, o que eu gosto de fazer? Eu vou ler um livro, eu enfio a cara no livro, eu leio muito. Ano passado, eu tava até fazendo a conta, acho que foram coisa de 29, 30 livros que eu li no ano passado. Então eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir série, eu gosto muito de assistir filme, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de beber vinho com meu marido. Todas essas coisas vão me dando repertório. E esse repertório me permite indicar um livro. Outro dia aconteceu isso comigo, eu tava conversando com uma cliente sobre a viagem dela, aí eu fiz uma pergunta, ela falou, eu sei que ela é do balé, inclusive serve pra você também. Ela dança balé, e eu falei pra ela, cara, você precisa ler um livro que é muito legal, que chama Maia e... esqueci o nome, até o final eu lembro. Que é muito legal. E ela falou, nossa, que bacana e tal. Aí a gente tava falando, ela tá indo pra Europa, ela falou, ai, eu quero ir pra tal lugar, Florença mora na minha cabeça por conta do livro do Dan Brown. Eu falei, você já leu o último? Então essas coisas vão acontecendo, assim, sabe? Mas eu acho que isso, quando a gente trabalha com pessoas, é a mesma coisa eu lá no estúdio, né? Eu lido com 5 pessoas diferentes por dia, mais os alunos das outras meninas, né? Então, vamos por aí 15 pessoas diferentes por dia. Então a gente né? A gente procura saber de vários assuntos, estar antenada em algumas coisas para ou continuar a conversa ou até... aqui é o meu, limite. Aqui no meu espaço você não vai falar sobre isso. O Juliano, meu marido, ele é mais assim, que eu brinco até com ele falando que ele é tudólogo, né? Mas no meu caso, eu, até pra não... porque isso já foi tema da minha terapia, inclusive, eu querer saber de tudo, sabe? Porque aí eu não quero saber superficialmente, eu quero saber de tudo. E aí isso ocupava um tempo enorme da minha vida. Aí eu comecei a priorizar mesmo essas coisas. E aí eu comecei a perceber o quanto que estes momentos meus, né, que aí é meu mesmo, eu gosto de deitar na rede, de ler o meu livro, e aí de novo vai nesse lance do exemplo, a Laura não lê ainda, mas ela pega o livrinho dela e fica folheando, coisas assim acontecem. Mas vai muito no lugar do meu trabalho também, porque eu faço muitas conexões com os roteiros de destinos que eu conheço, destinos que eu não conheço, a partir dessa leitura dos livros, assistir os filmes, as séries e tal. Então isso acaba sendo muito legal, um assim. Extra pra você, um extra. E eu percebo, assim, que pelo fato trabalho. Como eu gosto muito de fazer isso, eu acabo pesquisando muito, eu não sei se as pessoas me admiram por isso, mas eu acho que isso é uma parte do meu dia a dia que agrega muito a minha atuação profissional e pessoal também, porque isso dá repertório para conversar, né? O livro é Maia e Natasha, é a história de 2 bailarinas que moram na Rússia, conta todo o drama da vida delas, das bailarinas, que quase ninguém conta sobre isso. É sensacional. E você? Me conta. Eu acho que hoje é a minha terapia. Boa. A minha terapia. Porque eu acho que ainda é algo que, para uma geração, é bobeira. Sim. Dos nossos pais. Exato. Então, hoje eu consigo ser mais eu. Eu brinquei com a minha terapeuta que esse ano eu vou ser mais chata, com serviços que eu contrato, com pessoas que estão fazendo algo pra mim, mas que eu estou contratando, né? Sim. Então, eu acho que isso, depois de 3 anos de terapia, com essa terapeuta, eu consegui me desvencilhar de algumas coisas que me prendiam muito. Sim. Até familiares mesmo. Então, acho que isso é legal você falar a minha terapia. Isso, porque eu mudei muito depois que eu comecei a fazer terapia. E eu comecei a fazer terapia na maternidade, no meu 7º mês de puerpério. E realmente, eu me sinto mais eu mesma.
eu me sinto mais Alice, assim, né? E antes meu terapeuta falava isso, parece que eu guardo a Alice em caixinhas, né? A Alice profissional, a Alice mãe, a Alice esposa, a Alice. Hoje eu já não faço mais isso. Então, realmente, a terapia faz uma diferença. Eu acho que hoje a terapia, o que ela que é mais evidente diante de tudo que já foi feito na minha cabeça, assim, das minhas mudanças, foi eu entender que os problemas são dos outros e não eu. Isso é fato. Nossa, assim. Mas é tão bom isso, né? Principalmente em relação à minha família. Então, assim, literalmente eu às vezes falo assim pros meus pais, então hoje, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei isso hoje na minha terapia, que eu falei uma coisa pra uma pessoa e ela entendeu do jeito que ela quis. Aí ele falou, olha só que coisa, você já está conseguindo falar isso. Porque realmente, eu sei, a gente sabe a mensagem que a gente quer passar. Com certeza. Né? A gente sabe até que ponto é o nosso limite. E daí pra frente, se isso a pessoa vai ficar chateada, feliz ou não, né? Não é nosso problema, realmente. Esse papo de terapia vai bem, a gente tá, né, bem na nossa conversa aqui, né? Porque as coisas estão se relacionando. Porque o que eu queria saber de você, Lê, é qual pilar do bem-estar você negligenciou e qual você mais evoluiu. Aí só para contextualizar, pra lembrar, né? Os 7 pilares do bem-estar, né? Físico, emocional, social, intelectual, espiritual, financeiro e ambiental. Então, qual desses você negligenciou e qual você mais evoluiu? Talvez eu tenha negligenciado um pouco o social e o ambiental, porque eu não sou uma pessoa que nunca fui muito sociável, assim, não tenho muitas amigas, não sou de super sair, galera, só que meu marido é. Então, na verdade, eu acho que hoje eu posso dizer que ele veio mais pro meu contexto, assim, sabe? E o que eu mais evoluí foi o emocional, com certeza. Legal. E o espiritual também. Boa. E você? Acho que o financeiro. 2025 foi um ano que eu abri as portas, né? Fui abastecer minha alma. Porque a gente passou por muitos problemas, né, financeiros na época de pandemia, trabalhando com turismo. Meu marido estava na época trabalhando com educação. Então 2025 foi um ano influenciou muito vocês, né? Muito. A gente foi muito impactado e 2025 foi um ano que a gente conseguiu respirar. De fato, sabe? Então foi um ano que eu me senti um pouco mais relaxada, assim, vou aproveitar um pouco. E é bom. Foi bom, eu não me sinto... Eu acho que uma consequência, né? Eu não me sinto culpada por isso, eu acho que me fez bem pra estar no lugar que eu estou hoje, assim, tipo, beleza, fiz a farra, beleza, agora volta pra terra. Pra continuar fazendo farra tem que segurar um pouco a onda, assim. Então acho que isso foi muito bom. Realizei sonhos de viagem em função disso. O ano passado a gente fez 2 viagens que estavam na minha lista lá já há muito tempo. A gente foi para Colômbia e depois a gente foi para os Emirados Árabes. Então isso foi muito bom, assim. E o que eu mais evoluí, eu acho que emocional também, mas muito social, porque nós não somos de Ribeirão Preto, né? Você e o Matheus também não. Não, o Matheus eu não. O Matheus então. Nós não somos de Ribeirão Preto, eu já tô completando... eu tô completando 9 anos morando em Ribeirão, mas eu só passei a ter uma vida social aqui quando a Laura entrou na escola, que foi em setembro de 2021. Ela estava com outubro de 2021, ela entrou com 1 ano e 1 mês. E eu tinha uma expectativa enorme com relação a isso, que eu falava, gente, eu preciso conhecer gente, eu não aguento mais ficar aqui, porque antes da pandemia, não dá pra botar toda a culpa na pandemia, né? Mas antes da pandemia, eu ficava muito em função da vida social do meu marido aqui, que ele é mais do seu perfil, então era muito só eu e ele. E tá tudo bem, mas todos os nossos amigos estavam em Campinas, então a gente ia pra lá pra ter a vida social. E aí veio pandemia, enclausurados e tal, e aí foi muito bom, assim. E a gente deu uma sorte danada, porque lá a gente formou um grupo muito legal na escola. E a gente foi se conhecendo aos poucos, 2022 foi, 2023 foi, 2024 já estava muito legal, e ano passado foi muito bom. A gente teve vários encontros, a gente viajou junto, então
formou uma turma fixa, assim. Isso é legal, né? E dá um alento no coração, porque as crianças, elas vão... Esse é o último ano delas na escola, né? Então, cada um vai para um canto ano que vem, mas a gente tem a certeza que a gente vai continuar unido ali, juntinho. Então, eu acho que o social foi bem importante pra mim, assim. E eu sou uma pessoa muito sociável, né? Eu gosto, eu sou igual o Matheus, sou da galera, carnaval, eu sou do Vucu Vucu e tal. Então, eu gosto muito disso, foi bem importante. Isso me ajudou muito emocionalmente, em vários fatores, assim. E você falou do ambiental, eu não posso nunca deixar de falar do ambiental, porque eu sou, né, os 2 pés enfiados nisso. Eu sinto que isso foi um ponto que eu evoluí também. Eu achava que eu ia bem nesse assunto, mas depois eu fui vendo, estudando um pouco mais e tal, e eu consegui aplicar mais isso aqui dentro de casa. Na sua vida mesmo. No trabalho, principalmente. Hoje eu sou muito satisfeita com a forma como eu trabalho, com esse pilar do ambiental no trabalho. Pela fauna, né, ser totalmente sustentada nos princípios da sustentabilidade. Esse domingo mesmo, esqueci de chamar, desculpa. Esse domingo a gente fez o plantio de árvore. Mas a gente não tava aqui. Ai, que bom. Mas a gente fez o plantio de árvore, então eu saí muito feliz, assim. Esse foi o 4º ano e esse ano eu fiquei muito feliz, assim. Não sei o que aconteceu de diferente, mas foi bem gostoso, sabe? Então, esse ambiental, assim, pra mim é um negócio caro, eu gosto. De ir evoluindo mesmo. Nessa parte. Então tá, então a gente já bateu o papo, você já respondeu, eu já respondi, bastante. Já falamos bastante, a gente tem que acabar o podcast, né, senão as pessoas vão ficar cansadas. E a gente bolou um mito, verdade ou depende, né? Isso. Que vai ser a brincadeira da Xuxa, gente. Eu vou fazer uma bate-bola. Bate-bola. Eu vou falar, ela vai responder, ela vai falar, eu vou responder. Xuxa, sofá da Xuxa agora. Vamos lá. Vai. Equilíbrio. Eu falo pra você. Tá bom, então vai. Então vai. Equilíbrio é fazer um pouco de tudo. Mito, verdade ou depende? Depende. Boa. Vai. Corpo forte resolve a mente fraca? Mito. Quanto mais informação sobre saúde, melhor. Mito. Vai. Viajar é sempre autocuidado? Se você estiver viajando a lazer, né? Então depende. Depende. Disciplina é sinônimo de saúde? Verdade. Quem descansa demais perde o ritmo? Ah, não. Depende. Depende. Muitas situações. Autocuidado virou egoísmo? Mito. Boa. Saúde é responsabilidade individual? Mito. É coletivo. Boa. E aí, pra gente fechar o nosso podcast de hoje, que eu gostei. Gostei também. Foi legal. Espero que tenham gostado. A gente pode fazer mais um desses, porque ainda tem muitas perguntas que estão nas nossas caixinhas ali. A gente tinha umas 50 perguntas e a gente selecionou 6. E muito boas, que dá pra gente fazer mais um desses. Exato. E aí a gente deixou uma última pergunta que eu achei muito interessante, que eu acho que tem muito a ver com o sentido do porquê nós fizemos e escolhemos esse nome para o podcast. Sim. Então a nossa pergunta é: hoje, o que significa sair do sofá para você, Alice? Eu ia falar que é estar em movimento, mas eu acho que estar em movimento não permite o descansar, né? Mas eu acho que é autocuidado, é olhar para dentro, assim, de sair desse estado de estagnação, sabe? Que às vezes a gente se coloca e vai para frente. Se movimenta, mas no movimento nesse sentido não de ir sempre para frente, né? De a gente sempre tem que evoluir. Eu acho que a gente tem que se permitir se mexer. Mas esse se mexer, né, ele não precisa ser sempre para frente. É só movimenta, sabe? E esse estado de estagnação mesmo. Eu falo isso do meu lugar mesmo, de fala, assim, que essa posição de movimento, ela vai muito de um lugar que eu estava pra ir agora, vai no flow, sabe? E pra você? Difícil essa pergunta. Difícil, né? Eu achei que ela ia ser fácil. Eu tava ouvindo um outro podcast essa semana e ela falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, e por isso que eu falei que autocuidado não é egoísmo. E eu acho que sair do sofá pra mim é você cuidar de você mesmo, pra que você possa reverberar isso na sua família toda, em todo o contexto, desde filhos até os pais, até irmãos, enfim, eu acho que é isso, mas principalmente você cuidar de você. E isso não, pra mim não é egoísmo. Não é. De fato não é. Gostei. As nossas respostas estão ali. Isso. Esse dia a gente nem combinou, vamos deixar isso claro. Legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para nós é sempre muito prazeroso estar aqui. E no próximo episódio, cross your fingers,
Teremos convidados. Teremos convidados, o microfone vai funcionar. Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Saia do Sofá. Se o que você ouviu hoje trouxe novas ideias, pequenas mudanças ou simplesmente um respiro no seu dia, nossa missão já está cumprida. Lembre-se, bem-estar é um caminho que se constrói, não apenas um futuro a ser alcançado, mas um estado que começa no presente, no aqui e no agora. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, cuide-se e encontre a sua forma de sair do sofá.